Ih, doutor Léo, depois do laser eu tive que fazer 2 dias de anti-inflamatório. Acabou o efeito, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bem, pessoal, em geral, a gente fala na dermatologia estética, na cosmetria, da gente tentar, na medida do possível, evitar o uso dos anti-inflamatórios, entendendo que o reparo da pele, que é sinônimo de cicatrização, ele passa por 3 fases. Nós já conversamos um pouquinho sobre isso no canal, mas vale salientar, vale reforçar, porque essa é uma dúvida muito recorrente diante de inúmeros procedimentos em cosmetria. O reparo da pele, que é cicatrização, ele tem 3 fases. Uma fase inflamatória, uma fase proliferativa e uma fase de remodelamento, ou de retração, ou cicatricial propriamente dita, vai depender do autor. E os tempos de cada fase também são expostos com nenhum tom de verdade absoluta quando você lê vários livros. De modo que eu prefiro dizer que em horas ou dias ou até mesmo semanas a gente ainda esteja na fase inflamatória, em dias, semanas ou meses a gente possivelmente esteja na fase proliferativa e em meses, às vezes até um pouco mais de um ano e meio, a gente ainda esteja ali entrando na fase de remodelamento cicatricial propriamente dita ou de retração. O fato é que, se a fase inflamatória é a primeirona de todas e a gente quer passar por essas fases de cicatrização, que na dermatologia a gente chama de reparo da pele, talvez porque cicatrização traga na cabeça de muitas pessoas a ideia muito mais de uma ferida a ser cicatrizada, né? Então, eu dei uma topada no meio-fio, arrebentei minha unha, ou então eu fiz uma cirurgia e aí eu vou fechar aquela cicatriz cirúrgica. Para algumas pessoas, a ideia de cicatrização fica um pouco mais clara quando se pensa em lesões desse tamanho. E quando a gente faz um peeling, quando a gente faz um laser, quando a gente faz um bioestimulador de colágeno, a gente não consiga muito trazer a ideia para essas pessoas das mesmas fases da cicatrização como sendo fases que vão acontecer depois daquela agressão feita pelo peeling, feita pelo laser, feita pelo bioestimulador, por exemplo, pelo fio de PDO e por aí vai. Então a gente acaba usando esse termo reparo da pele, porque até acho que ele faz mais sentido no contexto da dermatologia estética. Mas o fato é que o que a gente quer, e aí eu já falei isso outras vezes aqui e costumo brincar, embora não seja, é uma brincadeira séria, mas dermatologia estética tem a ver com esse machucar, né? Com essa agressão, claro que planejada, comedida, controlada, que no final das contas requer um reparo, uma cicatrização. Por quê? Dentre outras coisas da cicatrização, a gente tem a possibilidade de uma renovação dos tecidos, a gente tem a possibilidade de angiogênese, de nova microcirculação local, com a nova possibilidade de um aporte em oxigênio e nutrientes. A gente tem um remodelamento dérmico, então uma nova estrutura dérmica, com novas fibras colágenas, elásticas, novos depósitos de glicosaminoglicanos, dentre eles o tão famoso ácido hialurônico. Reparar a pele é do nosso interesse. E todos esses eventos decorrentes do reparo, portanto, vão passar pelas 3 fases, a começar pela fase inflamatória. Então, a gente fala que a gente, de certa forma, gosta da inflamação. Veja bem, eu quero que vocês escutem isso de maneira comedida, tá? Brincadeira tem hora, brincadeira tem hora. Inflamação
ela é caracterizada por uma tríade: dor, calor e rubor. Para quem é muito consumidor de cosmiatria, já fez vários procedimentos, vai me entender muito bem que a gente administra bem o calor e o rubor de que forma? Pedindo para vocês fazerem compressas frias, jogando água termal, às vezes até borrifando um sorrinho fisiológico geladinho ali na porta da geladeira, colocando cremes hidratantes às vezes na porta da geladeira, porque aí você, além de estar hidratando um pós-peeling, por exemplo, você já está fazendo uma compressinha gelada. E é claro que esse desconforto ele vai passando, vai ficando cada vez mais leve, quanto mais dias vão se somando no pós-procedimento. Mas o que a gente, de um modo geral, fala para os pacientes é que da tríade, dor, calor e rubor a gente consegue administrar. O que ninguém merece sentir, pessoal, é dor, né? Com dor não tem conversa. Não tem por que a gente ficar sentindo dor gratuitamente. E aí a gente então se vale na inflamação de medicar a dor, de dar um sintomático. Então a dor, que ninguém merece, eu vou lá então e tomo um analgésico periférico, uma famosa dipirona, um famoso Tilenol, um paracetamol da vida, e tá tudo certo. E o calor e o rubor eu administro de outras formas. Mas eu tento de fato evitar o anti-inflamatório para que eu não é anular completamente, tá? Porque é essa visão que eu queria que vocês tivessem. Não tenho a capacidade de anular por completo a cicatrização, o processo de reparo da pele. Mas de alguma forma você poderia modular isso e de alguma maneira a gente ter uma menor dimensão do reparo tecidual. Ponderação em relação a isso. Quando a paciente diz para mim, mas doutor, eu precisei fazer um anti-inflamatório porque aí teve um problema articular importante ou se lesionou na musculação. Pessoal, calma, porque parece também que tomar o anti-inflamatório, ninguém tem que tomar nenhum remédio se não tem indicação técnica dele. Acho que é o primeiro ponto importante aqui, tá? Mas se há a indicação formal do uso do anti-inflamatório, e provavelmente o uso desse anti-inflamatório ele vai ser muito pontual por um episódio específico, uma lesão ou um quadro clínico que uma vez compensado não precisa mais do anti-inflamatório, aí esse anti-inflamatório ele entra e sai. E aí ele não tem tanta capacidade de detonar o seu laser de CO2, de detonar o seu Sculptra, de detonar o seu Harmonica. Ah, agora eu entendi! É isso que eu quero que vocês compreendam. Então não estou aqui fazendo apologia ao anti-inflamatório, não estou aqui levantando a bandeira de que todo mundo tem que voltar a tomar anti-inflamatório lindamente. Muito pelo contrário, eu queria que ninguém tomasse remédio nenhum, né? A gente tem que prezar por saúde e não por medicalização. Mas o que eu quero desconstruir, porque esse é um papo que a gente nunca teve e ele é uma dúvida recorrente nos consultórios de cosmiatria, é que sempre que possível a gente administra a inflamação, sobretudo focando a nossa atenção na dor, com analgésicos periféricos. E se for necessário um controle da inflamação maior, aí a gente vai ter que se valer de um anti-inflamatório. E se, por razão médica outra, esse anti-inflamatório foi necessário e por poucas tomadas ou poucos dias, fiquem tranquilos. Ele não vai ter a capacidade de detonar o seu fio de PDO, de detonar o seu bioestimulador de colágeno. Tá bom? De qualquer maneira, vale, vocês estão percebendo, uma consulta médica, quer seja para a melhor decisão, sobretudo, da realização do seu procedimento. Às vezes você está fazendo um procedimento odontológico que não tem como não usar um anti-inflamatório. E aí, calma, então vamos esperar essa novela passar. E eu estou falando de uma novela de dias. Poucos dias depois do tratamento odontológico, em que foi necessário, às vezes, um antibiótico, um anti-inflamatório, a gente então parte para o procedimento em cosmiatria. E caso o anti-inflamatório tenha que, de forma surpreendente, entrar na jogada, esse anti-inflamatório entrou porque quem prescreveu? Essa é a perguntinha que eu quero deixar como pulga atrás da orelha de vocês. Foi através de uma outra consulta médica? Porque se tudo vier por consultas médicas, as coisas vão estar quase sempre muito concatenadas e com o menor ou quase nenhum prejuízo para você. Tá bom? Obrigado pela sua audiência. Deixa esse sinal
de que tudo está indo bem no canal, que você curte, que você ativa o sininho, que você deseja compartilhá-lo com todos os seus, que como você curte estética facial, estética corporal, deixa o teu comentário dos teus elogios, das tuas críticas, das tuas sugestões, eles são importantes pra gente, mas ajuda a gente a ficar maior e melhor, por que não? Beijo grande, até o próximo conteúdo e juízo com a pele.